Eu estava arrumando as coisas do sótão da casa que herdei da minha tia quando encontrei uma carta amarelada no meio de uns livros velhos. Quando abri e comecei a ler, quase desmaiei ali mesmo. Era uma carta da minha primeira namorada, a Helena, datada de 1962, 3 dias depois que meu melhor amigo Ronaldo me disse que ela tinha morrido num acidente de carro. A carta dizia assim: meu querido Álvaro, não aguento mais essa situação. O Ronaldo me disse que você não quer mais me ver, que arrumou outra moça e que mandou ele me avisar para eu sumir da sua vida. Eu não acredito que você seria capaz disso, mas se é verdade, eu vou embora da cidade como você quer. Se um dia você mudar de ideia e quiser me explicar por que fez isso comigo, eu vou estar na casa da minha irmã. Te amo para sempre, Helena. Vocês não fazem ideia do choque que foi ler aquilo. Durante 60 anos eu acreditei que o amor da minha vida tinha morrido, quando na verdade ela estava viva e pensando que eu tinha mandado ela embora. E quem arquitetou essa mentira monstruosa foi meu melhor amigo, o homem que eu considerava meu irmão. O Ronaldo sempre foi meio ciumento da minha relação com a Helena. Ele também gostava dela, isso eu sabia, mas achei que como amigo ele respeitaria o fato de ela ter escolhido ficar comigo. Como eu estava enganado. Naquela época, eu tinha 18 anos e trabalhava na oficina do meu pai. O Ronaldo trabalhava no comércio da família dele e sempre teve mais dinheiro que eu. A Helena era filha de uma família simples, igual a minha, mas ela era a moça mais bonita e inteligente de toda a região. Nós 3 éramos inseparáveis desde criança. Mas quando eu e a Helena começamos a namorar, o Ronaldo ficou meio esquisito. Sempre arranjava desculpa para aparecer quando a gente estava junto, sempre fazia comentários maldosos sobre nosso relacionamento. Álvaro, ele dizia, você tem certeza que a Helena te ama mesmo? Ela fica olhando muito para os outros rapazes quando você não está vendo. Eu defendia ela sempre, claro. Dizia que ele estava imaginando coisas, que a Helena era fiel e dedicada. Mas as sementes da dúvida que ele plantava na minha cabeça às vezes me faziam questionar. E foi isso que ele usou contra nós 2. Ele contou para mim que a Helena tinha morrido num acidente de carro quando voltava da casa da irmã. Disse que tinha visto o acidente, que ela morreu na hora, que a família dela não queria velório porque o corpo ficou muito desfigurado. Eu fiquei destroçado. Chorei que nem criança nos braços do meu melhor amigo, que me consolava dizendo que a vida tinha que continuar, que eu era jovem e ia encontrar outra moça para amar. Mas eu nunca consegui amar ninguém como amei a Helena. Casei 2 vezes depois disso, tive filhos, construí uma vida. Mas sempre senti que faltava alguma coisa, que uma parte de mim tinha morrido junto com ela naquele acidente que nunca aconteceu. E o Ronaldo? Ele se mudou da cidade poucos meses depois da suposta morte da Helena. Disse que tinha arranjado emprego em outro estado, que era uma oportunidade imperdível. Mantivemos contato por cartas durante uns anos, depois perdemos o contato completamente. Agora, 60 anos depois, eu descobria que tudo tinha sido uma mentira elaborada para nos separar. E vocês sabem o que mais me doeu? Foi perceber que toda a minha vida foi construída em cima de uma farsa. Quando encontrei aquela carta, eu tinha 78 anos. Minha primeira esposa tinha morrido fazia 10 anos. Minha segunda esposa tinha me deixado fazia 5. Eu estava sozinho, achando que já era tarde demais para qualquer coisa na vida. Mas aquela carta mudou tudo. Se a Helena estava viva, se ela tinha ido morar com a irmã, talvez ainda desse tempo de encontrar ela, de explicar o que realmente aconteceu, de pedir perdão por uma mágoa que ela carregou a vida toda por minha causa. Passei a noite toda acordado pensando no que fazer. Será que ela ainda estava viva? Será que ainda morava na mesma cidade? Será que ia querer me ver depois de tanto tempo? No dia seguinte, liguei para o meu filho mais velho, o Marco, e contei tudo para ele. Ele ficou chocado com a história. Pai, ele disse, o senhor precisa procurar essa mulher. Não importa quanto tempo passou, o senhor merece saber a verdade toda e ela merece ouvir sua versão dos fatos. Foi ele que me ajudou a começar a investigação. A gente descobriu que a irmã da Helena se chamava Sônia e que realmente morava numa cidade pequena no interior. Com a ajuda da internet,
Coisa que eu não entendo muito bem, o Marco conseguiu encontrar o endereço atual dela. Quando liguei para lá, foi a própria Sônia que atendeu. Eu me identifiquei e perguntei pela Helena. Do outro lado da linha, escutei um silêncio que durou uma eternidade. Álvaro, ela disse finalmente. Álvaro, é você mesmo? Sou eu, Sônia. Eu sei que faz muito tempo, mas eu preciso falar com a Helena. É sobre algo muito importante que aconteceu entre nós em 1962. Outro silêncio. Depois ela disse, Álvaro, a Helena morreu faz 3 anos. Mas até o último dia de vida dela, ela falava em você. Dizia que não conseguia entender porque você tinha mandado ela embora daquele jeito. Senti como se tivessem arrancado meu coração do peito. Eu tinha perdido a Helena 2 vezes. Primeiro pela mentira do Ronaldo e agora pela morte real dela. E o pior, ela tinha morrido achando que eu não a amava. Sônia, eu disse com a voz embargada, eu nunca mandei a Helena embora. Eu amei ela até o último dia da minha vida. Alguém mentiu para nós dois e nos separou. Ela ficou em silêncio de novo, depois pediu para eu contar tudo o que havia acontecido. Quando terminei de falar, ela começou a chorar. Meu Deus do céu! Ela exclamou. A Helena sofreu a vida inteira por causa dessa mentira. Ela nunca se casou, nunca teve filhos, vivia dizendo que você era o único homem que ela tinha amado de verdade. Isso me destruiu completamente. Saber que minha Helena tinha vivido uma vida solitária, pensando que eu a tinha rejeitado, enquanto eu vivia a minha vida pensando que ela estava morta. Sônia, eu perguntei, vocês chegaram a descobrir quem inventou essa história? Nunca conseguimos descobrir, ela respondeu. A Helena sempre desconfiou de alguma coisa, porque ela sabia que você não era homem de fazer uma covardia daquelas. Mas nunca conseguiu provar nada. Desliguei o telefone arrasado. Não só tinha perdido o amor da minha vida, como descobria que ele tinha vivido uma vida de sofrimento por minha causa. Ou melhor, por causa da maldade do Ronaldo. Mas aí eu tive uma ideia. Se o Ronaldo ainda estava vivo, eu ia procurar ele e cobrar satisfação. Ia fazer ele confessar o que tinha feito, mesmo que fosse a última coisa que eu fizesse na vida. Comecei a procurar por ele. Descobri que ele tinha voltado para nossa cidade natal fazia uns 15 anos e morava num bairro nobre. Tinha ficado viúvo recentemente e vivia sozinho numa casa grande. Quando cheguei na porta da casa dele, o coração estava batendo disparado. 60 anos depois, eu ia reencontrar meu ex-melhor amigo para cobrar a maior traição da minha vida. Ele atendeu a porta e quase desmaiou quando me viu. Álvaro! Que surpresa! Depois de tantos anos. Ele tentou me abraçar, mas eu recusei. Olhei nos olhos dele e disse, Ronaldo, nós precisamos conversar sobre a Helena. A cara dele mudou na hora. Ficou pálido, gaguejou alguma coisa sobre não saber do que eu estava falando. Não finge que não sabe, eu disse. Eu descobri tudo. A Helena não morreu em acidente nenhum. Você inventou essa história para nos separar. Ele tentou negar, mas quando mostrei a carta que ela tinha deixado, ele desabou. Sentou numa cadeira e pôs a cabeça entre as mãos. Como você descobriu? Ele perguntou. Isso não importa. O que importa é que você destruiu nossas vidas com sua mentira. A Helena morreu faz 3 anos achando que eu não a amava. Você tem noção do que fez? Ele começou a chorar. Disse que sempre se arrependeu, mas que não teve coragem de contar a verdade. Álvaro, ele soluçou, eu amava ela também. Não conseguia aceitar que ela tinha te escolhido. Quando vi vocês dois tão felizes, a inveja tomou conta de mim. Eu pensei que se vocês se separassem, eu teria uma chance com ela. E teve. Eu perguntei com raiva. Não, ele respondeu baixinho. Quando fui procurar ela depois que você acreditou na mentira, ela me disse que preferia morrer a ficar com quem tinha destruído a felicidade dela. Ela descobriu que fui eu que inventei a história. Essa informação me surpreendeu. Como assim ela descobriu?
Uma vizinha tinha visto ela saindo da cidade no dia que eu disse que ela tinha morrido. A vizinha comentou com outras pessoas e a história chegou nos ouvidos da Helena. Ela me procurou e me xingou de tudo que era nome. Disse que eu era um traidor, que tinha destruído o amor verdadeiro por pura maldade. E mesmo assim você nunca me contou a verdade. Eu tentei, ele exclamou. Voltei aqui várias vezes nos primeiros anos depois que me mudei. Mas você já tinha começado a namorar a Cristina. Parecia feliz. Achei que seria melhor deixar o passado para trás. Mas eu sabia que isso era desculpa. A verdade é que ele era covarde demais para assumir o que tinha feito. Ronaldo, eu disse, por sua causa eu perdi o amor da minha vida e ela viveu 60 anos sofrendo achando que eu a tinha rejeitado. Como você conseguiu viver com isso na consciência? Ele me olhou nos olhos e disse, eu não consegui, Álvaro. Todos esses anos eu carreguei esse peso. Meu casamento nunca foi feliz porque eu sabia que tinha sido construído em cima da desgraça de vocês dois. Minha vida profissional deu certo, mas pessoalmente eu sempre fui um homem amargurado. E agora você acha que isso justifica o que você fez? Não, ele respondeu. Nada justifica. Eu fui covarde, egoísta e cruel. E o pior é que no final não ganhei nada com isso. A Helena me odiou pelo resto da vida. E você, eu perdi meu melhor amigo. Eu fiquei um tempo em silêncio, digerindo tudo aquilo. 60 anos de amizade baseada numa mentira. 60 anos pensando que conhecia aquele homem, quando na verdade ele tinha sido capaz da maior traição possível. Álvaro, ele disse, eu sei que não mereço seu perdão. Mas eu queria que você soubesse que não passou um dia da minha vida sem eu me arrepender do que fiz. Se você se arrependia tanto, eu respondi, por que nunca me procurou para contar a verdade? Por que deixou a Helena morrer carregando essa mágoa? Ele não soube responder. Porque a verdade é que ele era covarde. Preferiu viver com remorso a enfrentar as consequências dos próprios atos. Saí de lá naquele dia sem falar mais nada com ele. Não tinha o que falar mesmo. O estrago estava feito, não tinha como consertar. Mas a história não termina aí. Quando voltei para casa, liguei de novo para Sônia e pedi para ela me contar mais sobre a vida que a Helena tinha levado. Álvaro, ela me disse, minha irmã se tornou professora. Ela se dedicou inteiramente às crianças da escola, como se elas fossem os filhos que ela nunca teve. Era uma mulher respeitada e querida por toda a comunidade. Ela chegou a se relacionar com mais alguém. Teve alguns pretendentes ao longo dos anos, mas ela sempre dizia que seu coração já tinha dono, mesmo que esse dono não quisesse mais saber dela. Isso me partiu o coração de novo. Saber que ela tinha vivido uma vida inteira de celibato por minha causa. Sônia, eu perguntei, você acha que ela gostaria de saber que eu nunca parei de amar ela? Tenho certeza que sim, ela respondeu. Até os últimos dias de vida, ela falava em você. Dizia que se encontrasse você no céu, ia perguntar por que você tinha feito aquilo com ela. Você pode me dar o endereço do túmulo dela? Eu gostaria de visitá-la. E foi assim que, 3 dias depois, eu me encontrei no cemitério da cidade onde ela tinha vivido todos esses anos, parado diante do túmulo da mulher que eu amei a vida inteira. Na lápide estava escrito, Helena Silva, de 1944 a 2019, professora dedicada e pessoa de coração imenso. E embaixo, uma frase que me fez chorar, esperando reencontrar seu único amor. Eu me ajoelhei na frente do túmulo e falei com ela como se ela pudesse me ouvir. Helena, meu amor, eu nunca mandei você embora. Eu amei você até hoje, amo ainda e vou amar até morrer. Alguém nos enganou, inventou uma mentira cruel para nos separar. Eu passei 60 anos achando que você tinha morrido, enquanto você passou 60 anos achando que eu não te amava mais. Perdoa esse velho por não ter corrido atrás da verdade antes. Fiquei ali 2 horas conversando com ela, contando sobre minha vida, sobre os filhos que tive, sobre como sempre senti que faltava alguma coisa porque ela não estava comigo. Quando saí de lá, tomei uma decisão, ia fazer todo mundo saber a verdade sobre o que o Ronaldo tinha feito.
Não ia deixar a memória da Helena ser manchada pela mentira dele. Voltei para minha cidade e procurei alguns amigos antigos que ainda conheciam nossa história. Contei tudo o que havia descoberto, mostrei a carta, expliquei como tinha sido enganado durante todos esses anos. A notícia se espalhou rapidamente. O Ronaldo, que sempre foi respeitado na comunidade por ser um comerciante bem-sucedido, de repente se viu sendo apontado na rua como o homem que tinha destruído um amor verdadeiro por pura inveja. Algumas pessoas foram procurá-lo para ouvir a versão dele dos fatos, mas ele não negou nada. Pelo contrário, confirmou tudo o que eu tinha falado e ainda acrescentou detalhes sobre como tinha planejado a mentira. Eu mereço todo o desprezo que vocês sentem por mim, ele disse para os vizinhos. O que eu fiz foi imperdoável. Mas eu ainda não estava satisfeito. Queria fazer mais alguma coisa pela memória da Helena, alguma coisa que mostrasse para todo mundo o quanto ela era especial. Conversei com a Sônia sobre criar uma fundação em nome da Helena para ajudar crianças carentes com educação. Ela achou a ideia maravilhosa. Minha irmã ficaria muito feliz sabendo que o nome dela está sendo usado para ajudar crianças. Ela disse. Usei parte da minha aposentadoria e uma herança que tinha recebido para criar a Fundação Helena Silva. O objetivo era dar bolsas de estudo para crianças pobres, igual às que ela ensinava quando era professora. A inauguração da fundação foi emocionante. Veio gente de várias cidades, ex-alunos da Helena, colegas de trabalho, familiares. Todos falaram sobre como ela era uma pessoa especial, dedicada, que marcou a vida de muita gente. Eu fiz um discurso contando nossa história de amor e como ela tinha sido interrompida por uma mentira. Não mencionei o nome do Ronaldo, mas todo mundo sabia de quem eu estava falando. A Helena, eu disse, foi o amor da minha vida. E mesmo separados por uma mentira cruel, nosso amor resistiu ao tempo. Hoje, através desta fundação, nosso amor vai continuar vivo ajudando crianças a realizarem seus sonhos. Quando terminei de falar, não tinha um olho seco na plateia. Até pessoas que não conheciam nossa história se emocionaram com o relato. Depois da cerimônia, várias pessoas vieram falar comigo. Uma ex-aluna da Helena, que agora era médica, disse: Seu Álvaro, a professora Helena sempre falava de um amor que ela tinha perdido. Ela dizia que mesmo machucada, nunca parou de acreditar no amor verdadeiro. Ver o senhor aqui hoje, fazendo isso pela memória dela, prova que ela estava certa. Isso me emocionou muito. Saber que mesmo sofrendo, ela nunca deixou de acreditar no amor. Nos meses que se seguiram, a fundação cresceu muito. Conseguimos doações de várias pessoas e empresas da região. Criamos um programa que atendia 50 crianças por ano, dando bolsa integral para estudar em escolas particulares. O Ronaldo tentou se aproximar de mim algumas vezes depois da inauguração da fundação. Ele queria ajudar financeiramente, dizia que era o mínimo que podia fazer para tentar reparar o mal que tinha causado. Mas eu não aceitei a ajuda dele. Ronaldo, eu disse, você já fez mal demais para Helena. Não quero que o nome dela seja associado ao seu de forma alguma. Ele insistiu, disse que queria fazer as pazes, que éramos velhos demais para carregar rancor. Não é rancor, eu expliquei. É justiça. Você destruiu a vida de duas pessoas que te amavam e confiavam em você. Agora tem que viver com as consequências dos seus atos. A verdade é que eu não sentia ódio dele. Sentia pena. Pena de um homem que tinha desperdiçado uma vida inteira por causa da inveja e da covardia. Um ano depois da criação da fundação, recebi uma ligação da Sônia me dando uma notícia que mudou tudo. Álvaro, ela disse, eu estava arrumando as coisas da Helena e encontrei uns diários que ela escreveu durante todos esses anos. Tem coisas aqui que você precisa saber. Viajei até lá no mesmo dia. A Sônia me mostrou 3 cadernos cheios de anotações da Helena. Eram pensamentos, reflexões, memórias de quando éramos jovens. Numa das páginas, datada de 1995, ela escreveu: Hoje faz 33 anos que o Álvaro me mandou embora. Ainda não consigo entender como ele foi capaz disso. Mas uma coisa eu aprendi: o amor verdadeiro não morre nunca. Mesmo machucado, mesmo rejeitado, ele continua vivo no coração da gente.
Se eu encontrar o Álvaro no céu, vou dizer para ele que nunca parei de amar ele, apesar de tudo. Mais adiante, numa anotação de 2010, sonhei com o Álvaro ontem. Ele pediu desculpas por ter me mandado embora e disse que foi tudo um mal-entendido. Acordei chorando, mas feliz. Talvez um dia eu descubra a verdade sobre o que realmente aconteceu entre nós. E numa das últimas anotações, de 2018, um ano antes de ela morrer, estou ficando velha e doente, mas não me arrependo da vida que vivi. Escolhi carregar o amor do Álvaro no coração até o fim, mesmo sem entender por que ele me rejeitou. Se existe vida após a morte, espero encontrá-lo lá e finalmente ouvir a explicação que nunca veio. Quando terminei de ler os diários, chorei como não chorava desde criança. A Helena tinha passado 60 anos me amando, mesmo achando que eu a tinha rejeitado. Que mulher extraordinária! Que coração imenso! Sônia, eu disse, posso ficar com esses diários? Claro, ela respondeu. Acho que ela gostaria que você soubesse o que ela sentia. Voltei para casa com os diários e passei dias lendo e relendo cada palavra que ela tinha escrito. Era como se ela tivesse conversado comigo durante todos esses anos sem eu saber. Decidi fazer uma coisa que talvez pareça estranha para vocês, mas que fez sentido para mim. Comecei a escrever cartas para Helena. Cartas contando sobre meu dia a dia, sobre a fundação, sobre como eu me sentia descobrindo a verdade depois de tanto tempo. Toda semana eu ia no túmulo dela e lia uma carta em voz alta, como se ela pudesse me ouvir. Os funcionários do cemitério achavam que eu estava ficando senil, mas eu não me importava. Um dia, enquanto eu estava lá lendo uma carta, uma jovem se aproximou de mim. Desculpa incomodar, ela disse, mas eu ouvi o senhor falando da professora Helena. Ela foi minha professora na infância. Conversamos um pouco e descobri que ela se chamava Letícia e era jornalista. Ela ficou fascinada com nossa história e pediu permissão para escrever sobre ela. Seu Álvaro, ela disse, essa história de vocês precisa ser conhecida. É um exemplo de amor verdadeiro que resiste a tudo. Inicialmente eu hesitei. Não queria explorar nossa intimidade. Mas depois pensei que talvez fosse uma forma de fazer a Helena ser lembrada não só como a professora dedicada, mas como a mulher que amou de verdade. A Letícia escreveu uma matéria linda sobre nós. Ela contou toda a história. O namoro na juventude, a mentira que nos separou, os 60 anos de saudade, a descoberta da verdade, a criação da fundação. A matéria foi publicada e teve uma repercussão enorme. Começaram a chegar cartas de pessoas do país inteiro contando histórias parecidas, oferecendo ajuda para a fundação, elogiando o amor que eu e a Helena tínhamos. Uma senhora de 80 anos me escreveu, seu Álvaro, sua história me emocionou muito. Eu também perdi o amor da minha vida por causa de uma mentira, mas nunca tive coragem de procurar a verdade. O Senhor me inspirou a não desistir nunca do amor. Recebi centenas de cartas assim. Pessoas que se identificavam com nossa história, que tinham passado por situações parecidas, que encontraram força na nossa experiência. A fundação também cresceu muito depois da matéria. Doações chegavam de todo o país. Em 2 anos, conseguimos expandir o programa para atender 200 crianças. Mas o mais importante para mim foi saber que nossa história estava inspirando outras pessoas a acreditarem no amor verdadeiro, mesmo diante das dificuldades. O Ronaldo tentou falar comigo depois que a matéria foi publicada. Ele disse que estava sendo hostilizado na cidade, que as pessoas o evitavam na rua, que perdeu alguns clientes. Álvaro, ele disse, eu entendo que você me odeie, mas será que era necessário expor nossa história desse jeito? Eu olhei para ele e respondi, Ronaldo, eu não te odeio. Eu sinto pena de você. E não expus nada que não fosse verdade. Se você está sendo hostilizado, é porque as pessoas perceberam o que você realmente é. Ele insistiu que queria me pedir perdão oficialmente, fazer alguma coisa para reparar o mal que tinha causado. O perdão é uma coisa pessoal, eu disse. Eu já te perdoei porque carregar rancor só me faria mal. Mas perdoar não significa esquecer ou fingir que nada aconteceu. Você vai ter que viver com as consequências dos seus atos até o fim da vida. E era verdade.
Eu tinha perdoado ele, mas não por ele, por mim mesmo. Porque descobri que o rancor é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. Hoje, 5 anos depois de descobrir a verdade, eu vivo uma vida completamente diferente. Tenho um propósito: manter viva a memória da Helena através da Fundação e inspirar outras pessoas com nossa história de amor. A Fundação hoje atende 500 crianças por ano. Temos parceria com 10 escolas da região e já formamos mais de 1.000 alunos. Muitos deles se tornaram médicos, engenheiros, professores. Alguns voltam para ajudar outros jovens, continuando o ciclo de solidariedade que a Helena sempre praticou. Eu, aos 83 anos, me tornei uma espécie de símbolo do amor eterno. Recebo convites para falar em escolas, universidades, eventos sobre relacionamentos. Sempre conto nossa história e enfatizo que o amor verdadeiro não morre nunca, mesmo quando é testado pelas maiores adversidades. Os diários da Helena viraram um livro. Com a autorização da família, publiquei os trechos mais bonitos que ela escreveu sobre nosso amor. O livro se chama Cartas que Nunca Enviei e toda a renda vai para a Fundação. O livro foi um sucesso. As pessoas se identificam com a dor da Helena, com a saudade que ela carregou, com a esperança que ela nunca perdeu. Muitos leitores me escrevem dizendo que a história deles os ajudou a valorizar mais os relacionamentos que têm. Uma leitora me disse: "Seu Álvaro, depois de ler o livro, eu entendi que preciso ser mais sincera com meu marido." A história da Helena me mostrou como uma mentira pode destruir vidas inteiras. É isso que nossa história ensina: a importância da verdade nos relacionamentos, o valor do amor sincero, a força que a gente encontra quando ama de verdade. O Ronaldo morreu no ano passado. Ele teve um infarto enquanto dormia. Soube da morte dele pelos vizinhos, que comentaram que ele morreu sozinho, sem família por perto. Não fui no velório. Não por rancor, mas porque não tinha nada para falar. Ele escolheu viver na mentira e morreu na solidão. Foi o preço que pagou pelas próprias escolhas. Mas mandei flores pro funeral com um cartão: "Que Deus te perdoe pelo mal que você causou e que você encontre paz na eternidade." Porque no final das contas, todos nós somos imperfeitos, todos nós erramos. A diferença é que alguns têm coragem de assumir os erros e tentar repará-los, outros preferem viver na covardia. Hoje eu vivo cercado de amor. Não o amor romântico que tive com a Helena, mas o amor das centenas de crianças que foram ajudadas pela Fundação, das pessoas que se inspiraram em nossa história, dos amigos que fiz nessa jornada. Meus filhos me apoiam totalmente no trabalho da Fundação. Eles dizem que nunca me viram tão realizado como agora, que encontrei meu verdadeiro propósito na vida. "Pai", o Marco me disse outro dia, "o Senhor transformou uma tragédia numa coisa linda." A história do Senhor com a Dona Helena vai inspirar pessoas por gerações. E é isso que eu espero. Que nossa história continue viva, continue ensinando sobre o poder do amor verdadeiro, sobre a importância da verdade, sobre como a gente pode transformar a dor em algo positivo. Toda noite, antes de dormir, eu converso com a Helena. Conto para ela sobre o dia, sobre as crianças da Fundação, sobre as pessoas que nossa história tocou. "Minha querida", eu digo, "nós não podemos viver nosso amor nesta vida, mas ele está vivendo de uma forma diferente, ajudando outras pessoas, espalhando bondade pelo mundo." E tenho certeza de que ela me ouve. Tenho certeza de que ela sorri sabendo que nosso amor, mesmo separado por uma mentira cruel, conseguiu tocar tantas vidas de forma positiva. Vocês sabem o que mais me orgulha? É saber que provei que o amor verdadeiro é mais forte que qualquer mentira, qualquer traição, qualquer adversidade. O amor que eu e a Helena sentimos um pelo outro resistiu a 60 anos de separação e continua vivo até hoje. Por isso eu digo para vocês: nunca desistam do amor verdadeiro. Lutem por ele, protejam ele, sejam sinceros sempre. Porque no final da vida, é só o amor que importa. É só ele que fica, que transcende, que faz nossa passagem por este mundo ter valor. Mas deixem eu contar mais uma coisa que aconteceu e que mudou ainda mais minha perspectiva sobre tudo isso. Faz uns 2 anos, eu estava numa das palestras que dou sobre nossa história quando uma moça jovem se levantou na plateia e disse: "Seu Álvaro, eu sou bisneta do seu Ronaldo." O silêncio na sala foi total. Todo mundo sabia da história.
sabia quem era o Ronaldo na nossa narrativa. A moça continuou: meu bisavô me deixou uma carta antes de morrer pedindo para eu entregar pro senhor pessoalmente. Eu fiquei sem saber o que fazer. Parte de mim não queria receber nada vindo dele. Mas a curiosidade foi mais forte. Pode entregar, eu disse. A carta era longa, escrita com a caligrafia trêmula de um homem doente. Nela, o Ronaldo contava detalhes da mentira que eu nunca soube. Ele revelava que não só tinha inventado a morte da Helena, como também tinha falsificado uma carta minha para ela, dizendo que eu não queria mais vê-la. Álvaro, dizia a carta, eu não só separei vocês com mentiras, como destruí a imagem que ela tinha de você. Escrevi uma carta fingindo ser você, dizendo coisas horríveis sobre ela, sobre como você se sentia sufocado pelo amor dela. Foi por isso que ela nunca tentou te procurar nos primeiros anos. Ela acreditava que você a odiava. Essa revelação foi como levar um soco no estômago. Não bastava ter inventado que ela tinha morrido, ele ainda tinha feito ela acreditar que eu sentia nojo dela, que eu a considerava um peso na minha vida. A carta continuava: eu sei que não mereço perdão. Sei que arruinei 2 vidas por pura inveja e maldade. Mas quero que você saiba que isso me atormentou todos os dias da minha existência. Nunca fui feliz depois do que fiz. Meu casamento foi um fracasso porque eu não conseguia amar ninguém sabendo o que tinha feito com vocês. Meus filhos me evitavam porque percebiam que eu era um homem amargo. Morri sozinho porque essa foi a punição que escolhi para mim mesmo. No final da carta, ele pedia uma última coisa. Se você ainda tiver alguma compaixão por quem foi seu amigo na infância, visite meu túmulo uma única vez. Não para me perdoar, mas para dar um fim definitivo a essa história que nos assombrou a vida toda. Depois que terminei de ler, olhei para a bisneta dele. Era uma moça de uns 25 anos, bonita, com os olhos cheios de lágrimas. Seu Álvaro, ela disse, minha família toda sabe da história. Meu bisavô nunca escondeu o que tinha feito. Ele sempre dizia que era um homem mau que tinha destruído o amor verdadeiro de 2 pessoas boas. E vocês não tinham raiva dele por isso? Tínhamos pena, ela respondeu, porque a gente via como ele se torturava com o que tinha feito. Ele nunca sorria, nunca demonstrava alegria por nada. Vivia como se tivesse morrido por dentro. Essa conversa me fez refletir muito. O Ronaldo tinha pago um preço alto pela traição que cometeu. Tinha vivido 60 anos na culpa, na solidão, na amargura. De certa forma, ele tinha se punido mais do que eu jamais poderia puni-lo. Alguns dias depois, decidi visitar o túmulo dele. Não por perdão, como ele pediu na carta, mas para encerrar definitivamente esse capítulo da minha vida. O cemitério onde ele estava enterrado era simples, diferente do lugar bonito onde a Helena descansava. O túmulo dele era pequeno, sem flores, com apenas o nome e as datas de nascimento e morte. Fiquei ali parado alguns minutos, pensando em tudo o que tinha acontecido entre nós. 2 meninos que brincaram juntos na infância, que cresceram como irmãos, que se tornaram inimigos por causa da inveja e da covardia de um deles. Ronaldo, eu disse em voz alta, você conseguiu o que queria? Conseguiu nos separar. Mas no final, quem mais sofreu foi você mesmo. Eu e a Helena, pelo menos, amamos de verdade. Você viveu toda a sua vida sem saber o que é amar de verdade. Saí de lá em paz. Não perdoei ele, mas também não carregava mais raiva. Ele tinha se tornado irrelevante na minha história. O importante era a Helena, era o amor que continuava vivo através da fundação. Falando em fundação, ela continuou crescendo de forma impressionante. Depois da publicação do livro e da repercussão da nossa história, começamos a receber doações internacionais. Uma fundação americana que trabalha com educação se interessou pelo nosso projeto e decidiu financiar a expansão. Hoje temos 3 unidades da fundação funcionando em cidades diferentes. Atendemos mais de 1.000 crianças por ano e já mudamos a vida de mais de 5.000 famílias. Tudo isso em nome da Helena. Tudo isso alimentado pelo amor que ela inspirou. Uma das coisas mais emocionantes que vi foi uma ex-aluna da fundação, a Júlia, que se formou em medicina, voltar para trabalhar conosco.
Ela criou um programa de saúde preventiva para crianças carentes. Seu Álvaro, ela me disse, quando eu era pequena e entrei na fundação, eu não acreditava que alguém podia se importar comigo de verdade. Mas vocês me mostraram que o amor existe, que ele pode transformar vidas. Agora eu quero fazer o mesmo por outras crianças. Histórias como a da Júlia me enchiam de orgulho. Ver que nossa história de amor estava gerando um ciclo infinito de solidariedade e esperança. O livro Cartas que Nunca Enviei virou best-seller nacional. Recebo cartas de leitores todos os dias. Uma delas me marcou muito. Era de uma mulher de 50 anos chamada Beatriz. Seu Álvaro, eu li sua história e chorei como não chorava há anos. Meu marido morreu faz 10 anos e eu pensei que nunca mais ia conseguir amar ninguém. Mas sua Helena me ensinou que o amor verdadeiro não precisa de reciprocidade para ser válido. Posso amar meu marido morto pro resto da vida e isso não me faz uma pessoa triste, me faz uma pessoa abençoada por ter conhecido o amor de verdade. Cartas como essa me faziam entender que nossa história tinha um propósito maior do que eu imaginava. Não era só sobre mim e a Helena. Era sobre mostrar para a humanidade que o amor verdadeiro existe, que ele é possível, que ele vale a pena. Comecei então a viajar pelo país dando palestras. Em 2 anos, visitei mais de 100 cidades contando nossa história. Em cada lugar, via pessoas emocionadas, via casais se abraçando com mais carinho, via jovens prometendo ser mais sinceros nos relacionamentos. Numa palestra em particular, uma senhora de 70 anos se levantou e disse: Seu Álvaro, eu tô casada há 50 anos, mas nunca contei pro meu marido que já amei outro homem antes dele. Sua história me fez perceber que segredos podem destruir relacionamentos. Hoje mesmo vou contar a verdade para ele. Na semana seguinte, recebi uma carta dela dizendo que o marido não só a perdoou como ficou mais apaixonado ainda, porque ela teve coragem de ser sincera depois de tanto tempo. Essas pequenas transformações que nossa história provocava nas pessoas me davam certeza de que tudo valeu a pena. A dor, a descoberta tardia, a saudade, tudo isso teve um propósito. A bisneta do Ronaldo, que se chamava Alice, começou a frequentar nossos eventos. Ela se sentia responsável pelas ações do bisavô e queria ajudar de alguma forma. Seu Álvaro, ela me disse, eu não posso mudar o que meu bisavô fez, mas posso tentar reparar um pouco do mal que ele causou. Ela se tornou uma das principais colaboradoras da fundação. Usou a herança que recebeu dele para criar um fundo permanente de bolsas de estudo. Era como se o dinheiro que ele acumulou vida toda, fruto de uma existência amarga, tivesse finalmente encontrado um propósito nobre. É irônico, eu comentei com ela um dia, seu bisavô passou a vida toda sofrendo por causa do que fez para nós. Agora, depois da morte dele, o dinheiro que ele deixou está sendo usado para espalhar amor e esperança. Alice sorriu, talvez seja a forma que Deus encontrou de redimir ele. Mesmo depois de morto, ele está contribuindo para reparar o mal que causou. Durante essas andanças todas pelo país, conheci muitas pessoas com histórias parecidas com a nossa. Casais separados por mentiras, amores perdidos por falta de comunicação, relacionamentos destruídos por inveja de terceiros. Criei então um grupo de apoio para pessoas que passaram por situações similares. Nos reunimos uma vez por mês para compartilhar experiências, dar força uns para os outros, tentar encontrar paz nas dores do passado. O grupo cresceu rapidamente. Hoje temos mais de 200 membros em várias cidades. Muitos conseguiram se reconciliar com amores perdidos, outros encontraram forma de perdoar quem os machucou, alguns descobriram que podiam transformar a dor em propósito de vida. Uma das histórias mais bonitas foi a de um senhor chamado Flávio, que descobriu aos 70 anos que a primeira esposa não tinha morrido de câncer como ele acreditava, mas tinha fugido com outro homem. A família dela inventou a história da doença para poupá-lo do constrangimento. Seu Álvaro, ele me contou, quando descobri a verdade, fiquei com raiva por ter sido enganado. Mas depois entendi que eles fizeram isso por amor, para me proteger. E percebi que não importava como ela tinha saído da minha vida, o que importava era o amor verdadeiro que tivemos enquanto estivemos juntos. Histórias como a do Flávio me faziam refletir sobre os diferentes tipos de mentira. A do Ronaldo foi cruel, movida por inveja e egoísmo.
A da família do Flávio foi uma mentira piedosa, movida pelo desejo de proteger. Mesmo assim, ambas causaram sofrimento. Isso reforçou minha convicção de que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre melhor que a mentira. Porque a mentira, cedo ou tarde, vem à tona, e quando isso acontece, o estrago é sempre maior. A Fundação Helena Silva virou modelo nacional de educação inclusiva. Recebemos visitas de educadores do mundo inteiro interessados em conhecer nossa metodologia. Criamos até um curso de formação para professores que querem trabalhar com crianças carentes. Uma professora da Alemanha que veio nos visitar ficou impressionada com o trabalho. Vocês não só educam as crianças, mas transformam vidas inteiras. É lindo ver como o amor pode se multiplicar e alcançar tantas pessoas. Era exatamente isso que eu sentia. O amor que eu e a Helena sentimos um pelo outro tinha se multiplicado e agora tocava milhares de vidas. Era como se nosso amor tivesse ganhado imortalidade. Aos 85 anos, ainda dou palestras, ainda visito as unidades da Fundação, ainda leio cartas de pessoas que se inspiraram na nossa história. Minha saúde não é mais a mesma, mas minha paixão pela vida continua intacta. Os médicos dizem que eu tenho a vitalidade de um homem 20 anos mais jovem. Seu Álvaro, meu cardiologista brinca, o amor faz bem pro coração mesmo. O Senhor é a prova viva disso. E é verdade. Descobri que quando a gente tem um propósito, quando a gente ama de verdade, a idade se torna apenas um número. Eu me sinto mais vivo hoje do que me senti nos 60 anos que passei achando que a Helena tinha morrido. Recentemente, uma produtora de cinema se interessou pela nossa história e quer fazer um filme. Inicialmente hesitei, porque não quero que nossa intimidade seja explorada comercialmente. Mas depois pensei que talvez seja mais uma forma de espalhar a mensagem do amor verdadeiro. Seu Álvaro, a produtora me explicou, queremos fazer um filme que inspire as pessoas, que mostre que o amor verdadeiro pode superar qualquer adversidade. Sua história tem esse poder. Concordei, mas com uma condição: toda a renda que eu receber pelo filme vai para a fundação. Porque o que importa não é o dinheiro, é a quantidade de vidas que podemos tocar. O ator que vai me interpretar veio me conhecer para entender melhor minha personalidade. É um homem jovem, talentoso, que ficou emocionado com nossa história. Seu Álvaro, ele me disse, é uma honra poder contar sua história. O Senhor prova que o amor verdadeiro é a força mais poderosa do universo. Durante os ensaios, ele sempre me perguntava detalhes sobre como eu me sentia em cada momento da nossa saga. Queria transmitir com autenticidade as emoções que vivi. A atriz que vai interpretar a Helena também me procurou. Quis saber como ela era, como falava, como sorria. Mostrei para ela as poucas fotos que tenho da minha juventude com a Helena. Ela era linda, a atriz comentou. Mas o que mais me impressiona é a força que ela demonstrava nos diários. Uma mulher que conseguiu transformar a dor em amor pelo próximo. É verdade. A Helena sempre foi mais forte que eu. Mesmo sofrendo, ela nunca se tornou amarga. Pelo contrário, canalizou toda a dor em amor pelas crianças que ensinava. O filme está previsto para estrear no próximo ano. Espero que ele alcance pessoas no mundo inteiro e espalhe nossa mensagem. O amor verdadeiro nunca morre, ele apenas se transforma e encontra novas formas de se manifestar. Enquanto isso, continuo minha rotina. Acordo todo dia às 6 da manhã, tomo meu café pensando na Helena, vou para a fundação verificar como andam as coisas, atendo pessoas que procuram ajuda no grupo de apoio, escrevo cartas para leitores do livro. À noite, antes de dormir, sempre converso com a Helena. Conto para ela sobre o dia, sobre as pessoas que nossa história tocou, sobre os planos que tenho para a fundação. Minha querida, eu digo toda noite, você não pode imaginar como nosso amor cresceu. Ele saiu de nós dois e agora abraça o mundo inteiro. E tenho certeza absoluta de que ela me ouve. Às vezes sinto a presença dela tão forte que parece que ela está aqui do meu lado, sorrindo, orgulhosa de ver como transformamos nossa dor em algo bonito. Vocês perguntam se eu me arrependo de alguma coisa. Me arrependo de não ter corrido atrás da verdade mais cedo, de ter aceitado tão facilmente a versão do Ronaldo. Talvez se eu tivesse investigado melhor na época,
teríamos descoberto a mentira a tempo de ficarmos juntos. Mas, por outro lado, se tivéssemos ficado juntos naquela época, talvez nossa história não tivesse inspirado tanta gente. Talvez a fundação não existisse, talvez milhares de crianças não tivessem tido oportunidade de estudar. É como se nosso sacrifício involuntário tivesse um propósito maior, uma missão que só poderia ser cumprida através da dor que passamos. Por isso, hoje eu encaro nossa história não como uma tragédia, mas como um milagre. O milagre de um amor que foi mais forte que a morte, mais forte que o tempo, mais forte que a mentira. E quando chegar minha hora de partir deste mundo, sei que vou reencontrar minha Helena. Vamos finalmente ter toda a eternidade para ficarmos juntos, sem mentiras, sem separações, sem dor. Até lá, vou continuar espalhando nosso amor pelo mundo, através da fundação, dos livros, das palestras, do filme. Porque descobri que a maior prova de amor que posso dar para Helena é fazer com que nossa história continue viva, continue inspirando, continue mostrando para a humanidade que vale a pena acreditar no amor verdadeiro. Essa é minha missão. Esse é meu legado. Transformar 60 anos de saudade em uma eternidade de esperança para quem acredita que o amor verdadeiro ainda existe neste mundo.